CVM ano 2024. Um assessor de investimento tenta prever a rentabilidade mensal futura Y de um ativo. Ele considera que Y em porcentagem siga um modelo de autoregressivo ordem 1, onde nós temos YT, esse T representa o tempo, então, do autorregressivo, né, do nosso coeficiente autorregressivo é zero, mais autorregressivo, né? O nosso coeficiente autorregressivo no instante 1, mais o erro, mais o ruído branco, em que e t é igual a zero. Pessoal, quando se fala em erro, nós não podemos esquecer que tem três propriedades. Nós temos esperança média zero, temos variância constante e correlação nula, tá? Então, essa propriedade ela é muito importante. Então, mas ela já reforçou aqui para gente, então tá tranquilo. E correlação nula. Então, ó, observa que ele já trouxe a nossa correlação, e trouxe o erro. Então, ela trouxe duas propriedades. Não vem ao caso nessa questão, mas ela reforçou. Para S igual a 1, 2 e assim sucessivamente. A estimativa obtida para φ, nosso coeficiente autorregressivo no instante zero, foi 8. A rentabilidade prevista pelo modelo no longuíssimo prazo é resposta em 3, 2, 1. Gabarito dessa questão, alternativa E. Pessoal, observe o seguinte, tá? Tem um detalhe nessa questão que se você não se atentar, você certamente vai errar, tá? Pelo seguinte, quando ele fala longuíssimo prazo, basicamente ele está falando de um modelo estacionário, tá? Então, se é estacionário, a gente consegue prever, porque se não fosse estacionário, se fosse um passeio aleatório, um modelo explosivo, no longínquo prazo seria muito mais difícil dessa previsibilidade. Então, como nós estamos falando em longínquo prazo, vamos pensar em estacionariedade. Perfeito? Perfeito. Só lembrando que quando se fala em estacionariedade, obrigatoriamente o nosso φ, ele tem que estar entre menos 1 a 1, tá, pessoal? Então, ele não, na verdade, só que quando eu falo menos 1 a 1, na verdade, o menos 1 está excluído e o 1 também está excluído. Então, ele chega muito próximo de menos 1, mas nunca vai encostar no menos 1. E ele chega muito próximo de 1, mas ele nunca vai encostar em 1. Por quê? Porque se ele encostar em 1, vai ser um passeio aleatório. Se for maior que 1, vai ser explosivo. Se for menos 1, nós temos uma raiz unitária aqui com oscilações. Então, por isso que φ está entre esses valores aqui, mas não pertence, não pode ser menos 1 e também não pode ser 1, tudo bem? Então, vamos tomar cuidado com esse pequeno detalhe. Por quê? Porque esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Vamos começar com os cálculos e vocês vão compreender. Bom, quando se fala em média, né? Na verdade, quando se fala em previsibilidade, então basicamente ele está pedindo para a gente calcular a média. Então, a média é o seguinte: nós vamos pegar a nossa constante, 1 menos o nosso φ. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Quem que é a nossa constante aqui, professor? Nossa constante é esse camaradinha aqui, ó. A nossa constante, ele mesmo já falou, nossa constante é igual a 8, ó. Tanto é que ele observa, esse 8 aqui, ele é constante, tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Então infelizmente, vamos ter que testar todas as alternativas, né? A FCC, a FGV pegou pesado aqui nessa questão. A alternativa A, nós temos a nossa constante 8, menos, ele falou que o φ é menos 1. Então, vamos ter 1 menos 1. Então, vamos ficar com 8, menos com menos dá mais, 1 mais 1, 2. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Opa, 4%. Ele trouxe 4%, mas um pequeno detalhe, pessoal. Se estamos falando em série estacionária, lembre-se, não pode ser menos 1, ó, que não pode ser menos 1. Então, na verdade, a gente nem precisava fazer o cálculo. Apesar das informações ter batida, tá? Nós não podemos ter um valor menos 1. É um valor que vai estar entre, ó, φ, ele é maior que menos 1 e menor que 1, mas ele não é igual a 1. Então, só por causa desse 1 aqui, infelizmente, apesar da previsibilidade ter batido, essa afirmativa ela está errada. A alternativa B, vamos testar a alternativa B. A alternativa B, pessoal, a mesma coisa. Vamos pegar nossa constante, ó, nossa constante que nós sabemos que é 8, 1, que é da fórmula, né?
menos esse valor que ele passou aqui para a gente, 0,6. Então, vamos ficar com 8, 1 menos 0,6 vai dar 0,4, multiplicando em cima e embaixo por 10 para matar essa vírgula, vamos ficar com 80 dividido por 4, isso aqui é igual a 20%. 20% é diferente de 5%, então não pode ser a alternativa B. Vamos para a alternativa C. É chatinha essa questão, né, de sair, de ter que testar. Mas tudo bem, vamos lá, pessoal. E, inclusive, a FGV pegou bem pesado nessas questões de estatística, viu? Pegou muito pesado. Bom, alternativa C. Nós temos aqui uma constante 8 menos 1 menos 0,8. Bom, então vamos ficar com 8, 1 menos 0,8 vai dar 0,2, multiplicando em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 80 dividido por 2, isso aqui é igual a 40%, 40% não é 10%. Então, a alternativa C, dançou. Ai, ai, estamos terminando. Vamos testar a alternativa D. Alternativa D, nós temos aqui 8 dividido por 1 menos, ele falou que o φ aqui é menos 0,5, menos 0,5, então, vamos ficar com 8, menos com menos dá mais, então vamos ficar com 1,5. Ficando em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 80 dividido por 15. 80 dividido por 15, eu sei que 5 vezes 15 dá 75. Para 80, falta 5. 5 não dá para dividir 15, então coloco uma vírgula e um zero. Eu sei que 3 vezes 15 dá 45. Para 50, falta 5. Então, vamos considerar aqui, ó, 5,3%. 5,3% é diferente de 16%. Então, também não pode ser a alternativa D. E por último, e não menos importante, vamos para a alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: nós temos uma constante 8 menos 1 menos 0,6. Nós já fizemos essa conta aqui, ó. 1 menos 0,6 vai dar para a gente 20%. E, de fato, 20%, essa previsibilidade bateu, e esse 0,6 é um valor que, de fato, está entre menos 1 a 1, tá? Então, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão, alternativa E. IPEA, ano 2024. Um baralho tem 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Um jogador embaralha as cartas e pousa 5 sobre a mesa, de tal forma que não se veja a cor. Ele então revela as 4 primeiras cartas, são todas vermelhas. Qual a probabilidade P de que a quinta carta também seja vermelha? Vamos lá, pessoal. Resposta em 3, 2, 1. Essa alternativa, o gabarito dessa questão, alternativa B. Observe o seguinte, pessoal, que a banca já falou para a gente que nós temos 26 cartas vermelhas e temos 26 cartas da cor preta. Então, 26 mais 26 é igual a 52. Perfeito. Então, o total de cartas é igual a 52. Observe o seguinte, começando aqui com as cartas vermelhas. Nós temos, inicialmente, 26 cartas vermelhas, num total de 52. Pessoal, 26 dividido por 26 é igual a 1. 52 dividido por 26 é igual a 2. Então, metade dessas cartas são vermelhas, conforme a banca falou. Então, a probabilidade máxima de ser vermelha é de 50%. Tá? Então, a probabilidade máxima é de 50%. Qualquer probabilidade, quando eu for calcular, né, depois desse balaio de gato que aconteceu, pessoal, não tem como ter uma probabilidade maior que a inicial, tá? Então, a probabilidade maior que 50% não existe. Então, a alternativa A, a gente já consegue descartar. Essa 50% já é a probabilidade inicial, 26 sobre 52. E foi sorteado quatro cartas. Como que vai ser a metade? Não tem como. Então, ó, só por isso a gente já consegue eliminar a alternativa A, sem precisar fazer cálculo, tá? Porque a probabilidade ela tem que ser menor que 50%, não igual ou maior que 50%. Alternativa, vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui. Ó, tá vendo que meio tem 50%? Realmente, está falando que a probabilidade é menor que 50%. B é uma forte candidata. Observe o seguinte, na alternativa C, está falando que P, né, é maior do que é um valor que é maior do que 50%. Não, não é um valor maior que 50%. Não tem como ser maior que 50%, tá, pessoal? Ou ele vai ser, ele tem que ser menor que 50%, simples assim, tá? Então, ó,
a gente já consegue eliminar a alternativa C também, porque falou que é um valor que está entre 50% a um outro determinado valor. Não tem como. Se você observar, quem já tem um pouco mais de familiaridade com os números, consegue perceber também que a letra E está errada. Por quê? 11, a metade de 20 é 10. E se eu estou colocando 11 sobre 10, significa que eu tenho mais que a metade. Mas se você ficou em dúvida, olha só. 11 dividido por 20. Não dá para dividir, então coloco um zero, uma vírgula e um zero aqui. Vou cortar esse zero com esse zero. 5 vezes 2 dá 10, para 11 falta 1. 1 não dá para dividir 2, coloca mais um zero aqui. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10, para 10 zero. Então aqui deu 55%. 55% é maior que o inicial, que 50%. Também não pode ser a alternativa E. Vamos ficar em dúvida, então, entre a B e a C. Bom, para dar continuidade, só lembrando, tá, que quando se fala em probabilidades, probabilidades é o número de casos favoráveis sobre o nosso espaço amostral, sobre o total. Então, inicialmente nós tínhamos 26 cartas da cor vermelha, saiu 4, porque saiu 4 cartas. Então, todas são vermelhas. Então, 26 menos 4 dividido por... Inicialmente, nós tínhamos 52 cartas. 52 cartas. Saiu 4. Então, nós vamos ficar, na verdade, com 26 menos 4 é igual a 22. 52 menos 4 é igual a 48. Se vocês quiserem, vocês podem até simplificar. 22 dividido por 2 é igual a 11. 48 dividido por 2 é igual a 22. Perfeito? Bom, parece difícil, mas é muito tranquilo essa continha aqui, ó. 48 dividido por 2 é 24. Agora sim. Bom, 11 dividido por 24 parece complicado, mas é muito tranquilo. Por quê? Porque eu vou considerar esse 24 aqui, ó, 25. Primeiramente, ó, 11 não dá para dividir 24, então eu coloco um zero, uma vírgula e um zero aqui. Se aqui fosse 25, seria 25, 50, 75 e 100. Então, ó, aqui só pode ser 4. 4 vezes 24, 4 vezes 4, 16. Coloco 6 e sobe 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Então, 4 vezes 24 dá 96. Para 110, falta 14. 14 não dá para dividir 24. Então, coloca mais um zero aqui. Mais uma vez, se aqui fosse 25, seria 25, 50, 75, 100, 125. 125, 150. Ó, não pode ser 6. Aqui só pode ser 5. Então, vamos testar aqui, ó, 5 vezes 24. 5 que multiplica 24, 5 vezes 4, 20. Coloca o zero e sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. Então, 5 vezes 24 dá 120. Para 140, falta 20. 20 não dá para dividir 24. Então, coloca mais um zero aqui. Pessoal, 8 vezes 25 dá 200. Bom, então vamos testar aqui 8 vezes 24. 8 vezes 4 dá 32. Coloco 2 e sobe 3. 8 vezes 2 dá 16, 17, 18, 19. Então encontramos 192. Dá para continuar essa conta? Dá, mas eu parei por aqui, tá? Então encontramos 45,8% ou então 0,45. Encontramos aqui, ó, 0,458. Observe o seguinte, tá, pessoal? Que 0,458 ou 45,8% é menor que 50%. Então, realmente, essa aqui, a alternativa B, é uma forte candidata. Só que agora a gente precisa identificar quem é esse 9 sobre 20. Esse 9 sobre 20 a gente não sabe, porque ou vai ser a alternativa B ou vai ser a alternativa D. A, C e a E já foram descartadas, por afirmarem que é maior que 50%. Bom, vamos então testar quanto que vale 9 sobre 20. 9 dividido por 20 não dá para dividir. 9, então, eu coloco um zero, uma vírgula e um zero aqui. Vou cortar esse zero com esse zero. Eu sei que 4 vezes 2 dá 8. Para 9, falta 1. 1 não dá para dividir 2, então coloca mais um zero aqui. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, 0. Então, encontramos aqui 0,45. Então, realmente, olha só que interessante. Vou literalmente desenhar aqui para vocês. Ó.
Então, realmente a alternativa B está correta, porque ele falou que essa probabilidade P, que nós havíamos calculado, é um valor que está entre 9/20, ó, 1/2, tá? Ou se você não gostar de frações, você pode reescrever da seguinte maneira: 9/20 é 0,45, tá? 11/20 é 0,458 dividido, e aqui 1/2 é 0,5. Então, observa que 0,458 é um valor que está entre 0,45 a 0,50, tudo bem? Então, a gente consegue perceber que, de fato, o gabarito dessa questão é a alternativa B. A alternativa D está errada, porque ela está falando que 0,45 é menor do que 0,45. Não, na verdade, isso aqui não é menor, isso aqui é maior. Tudo bem? Então, mais uma vez, gabarito, alternativa B. IPEA, ano 2024. Um dado comum tem 6 faces equiprováveis numeradas de 1 a 6. Um jogador lança 3 dados comuns e independentes, um vermelho, um verde e um azul, e anota a soma dos 3 números obtidos. Sabendo-se que o total é maior ou igual a 16, qual é a probabilidade condicional de que os dados verde ou azul marquem o mesmo número? Vamos lá, pessoal. Resposta em 3, 2, 1. Gabarito dessa questão, alternativa C. Pessoal, na verdade, essa questão até que não é tão difícil. O difícil é vocês imaginar o seguinte: é vocês pegar o raciocínio, né? Nós temos 3 dados, um na cor vermelha, vou marcar aqui, um na cor vermelha, depois um outro na cor azul, um outro na cor verde, e por último nós vamos ter um outro na cor azul. Perfeito? Então, cada dado é numerado de 1 a 6. Pessoal, esse de 1 a 6 ele é muito importante porque ele quer um resultado maior ou igual a 16. Então, para ser maior ou igual a 16, não adianta, por exemplo, esse aqui sair 1, esse aqui sair 1, esse aqui sair 1, porque 1 mais 1 é igual a 3. Então, não vai dar certo. Pra ser bem sincero com vocês, como 16 é um número alto, por que eu sei que é um número alto? Pelo seguinte, se eu pegar a quantidade máxima, eu vou ter 6, eu vou ter 6, eu vou ter 6, ó. 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. Perfeito. Observa, atende o que a banca quer. A banca quer um valor maior ou igual a 16. Ó, se for 6 mais 6 mais 6, atende perfeitamente. Bom, então não começamos de baixo, começamos das possibilidades máximas. Bom, e vamos dar mais um passo. E se fizermos o seguinte: fizermos 6 mais 6 mais 5, ó, reduzir um valorzinho aqui abaixo. Será que dá certo? Vamos ver. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 5 vai dar 17. Beleza. 17 atende. Essa condição é maior ou igual a 16? Atende. Vamos reduzir mais um valorzinho aqui. Bom, se fizermos 6 mais 6 mais 4, vai dar igual a 16. 16 atende? Sim, porque ele quer maior ou igual a 16. Bom, e se fizermos 6 mais 6 mais 3? Atende? 6 mais 6, 12, com 3, 15. Atende? Não, não atende. Então, ó, essa possibilidade aqui está descartada. Então, basicamente, utilizando 6 e 6, que são os valores máximos, a gente vai ter essa possibilidade aqui, essas 3 possibilidades. Só que tem uma outra possibilidade que está um pouco escondidinha, tá? Qual que é a probabilidade? Qual que é essa possibilidade que está escondidinha? Você pode pegar, por exemplo, 6, ó, aqui eu tenho 6, eu vou ter 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 6 é igual a 16. Então, essa possibilidade aqui é um pouco difícil né, de a gente chegar, né? Porque a gente chegou no maior e foi diminuindo, mas tem essa outra possibilidade aqui. Tudo bem? Então, então, basicamente, então, nós temos essa e essa. Só que aqui a gente está meio que falando uma mentira. Por quê? Não é que é uma mentira, mas na verdade a gente está meio travado. Porque aqui eu estou falando que é vermelho,
verde e azul. Eu estou falando que é vermelho, verde e azul. Mas esses resultados, eles podem se alternar entre eles. Então, se eles podem se alternar entre eles, a gente vai ter que fazer uma permutação, porque esse pode ser esse pode ser esse. Então, basicamente, nós vamos ter que fazer uma permutação. Vamos colocar aqui uma permutação. Então, permutação. Aqui nós temos uma única possibilidade, não, a gente pode alterar quanto for, mas vai continuar sendo 6, então aqui nós só temos uma única possibilidade. Aqui, basicamente, eu tenho três cores diferentes, então essas três cores elas conseguem se alternar. Então aqui nós temos três cores, três possibilidades, três permutações. Aqui é a mesma coisa, pessoal, esses valores aqui eles podem se alternar entre eles. Então aqui basicamente nós temos três permutações. E por fim, aqui também, ó, temos três valores. Então, aqui nós temos três permutações. Só essa aqui que eu não consigo porque já está travada em 6. Então, se esse for 6, for 6, vai continuar sendo a mesma. Perfeito? Então, a gente observa o seguinte, que o total de permutações, nós temos 3, 6, 9 e 10. Perfeito? Perfeito. Bom, então, quando se fala em probabilidade, ó, probabilidade, nós temos que lembrar que é o número de casos favoráveis sobre o nosso espaço amostral. Ele colocou essa condicional aqui, daí a pessoa pensa, vou utilizar a fórmula da condicional. Dá para utilizar a condicional, mas nessa questão aqui, eu acho que o método mais fácil é seguir por essa letra que nós estamos seguindo. Probabilidade, o número de casos favoráveis sobre o total, tudo bem? Mas se você quiser usar a fórmula da condicional, também dá. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é possível também. Então, a gente observa que o nosso espaço amostral, nós temos 10 permutações possíveis. Bom, e o número de casos favoráveis? O número de casos favoráveis é só nós travarmos. Vou até colocar aqui, ó. Então, basicamente, ele quer o seguinte, né? Aqui nós vamos ter uma cor vermelha, nós temos uma cor vermelha, e nós vamos ter duas cores travadas que tem que ser verde e azul, ter o mesmo número, tá? Então, ó, verde e azul tem que possuir o mesmo número, tá? Então, nós vamos travar esses dois aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar travado. A gente não vai conseguir mexer neles. Tudo bem? Então, basicamente, vamos seguir a mesma sequência que nós fizemos aqui, ó. Eu tenho 6, 6, 6, 6, 6. Então, aqui, ó, observa que aqui eu vou ter 6 e eu vou ter 6 aqui. Então, perfeito. Então, nós já temos uma possibilidade. Quando se fala em permutação, então aqui nós já temos, se eu colocar um N aqui, então, quando se fala em permutação, nós só temos essa possibilidade aqui, ser um vermelho e ser vermelho 6 e essas duas cores aqui ser 6. Então só temos uma única possibilidade, tá? Não tem como você fazer uma outra possibilidade, um outro remanejamento, porque verde e azul tem que ser o mesmo valor. Bom, agora aqui abaixo, observa o seguinte, que eu vou travar. Lembra quando a gente faz permutações? Então aqui eu vou travar, vou colocar 5, tá? E azul e verde vai ser 6. Então, mais uma vez, nós travamos. Se nós travamos, nós só temos uma única possibilidade. Aqui vai ser a mesma coisa, pessoal. Aqui eu vou colocar o 4, então o 4 vai ser vermelho. Azul e verde tem que ser obrigatoriamente 6. Então, a gente só tem uma única possibilidade. Mais uma vez, aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos travar o vermelho no 6, o vermelho nós vamos travar no 6, e o azul e o verde vai ficar igual a 5. Então aqui nós temos uma única possibilidade. Então, no total, 1, nós temos 4. Então, ficamos com 4 no total de 10. 4 sobre 10 é a nossa probabilidade. E nas alternativas, não. Por quê? Porque a banca ela simplificou. 4 dividido por 4 é igual a 2. 10. Não, 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, ficamos com 2 sobre 5. Logo, o gabarito dessa questão, alternativa D. Confesso, tá, pessoal? Essa questãozinha aqui está mais para raciocínio lógico do que estatística, mas vale a pena vocês darem uma conferida nessa questão, tentar resolver essa questão, se você ficou com dúvida ainda,
tentar refazer, pegar o raciocínio, principalmente a FGV adora esse tipo de questão, tá? Eu não lembro se foi quem foi que a banca que lá por essa questão, mas eu acredito que tenha sido, eu não lembro, pode ter sido a FGV, que é bem cara a FGV, pode ter sido o Sesc Rio, enfim, tá? Então vale a pena vocês praticarem essa questão, mesmo que está muito mais para raciocínio lógico do que estatística, mas vale a pena vocês ainda tentar resolver, tudo bem? Então, confirmando mais uma vez, gabarito letra D.